Bom, boa noite. Meu nome é André. E, bom, ao contrário um pouco do que a Tânia disse, eu não sou um... Queria falar um pouco rápido sobre o que eu penso sobre o curso, o que eu estou procurando aqui falar sobre o Joyce e o Ulisses, só para a gente ir um pouco no mesmo pé. Eu não sou especialista em James Joyce no sentido acadêmico da coisa. Eu não tenho formação acadêmica literária, com mestrados, trabalhos acadêmicos. O meu trabalho com o Ulisses foi um trabalho prático, né? Primeiro, antes do trabalho prático, um trabalho como leitor. Foi um livro que, por razões que eu espero conseguir passar no curso, me fascinou muito, me deixou muito ligado, assim, mesmo, assim, até desperto para esse tipo de literatura. Foi uma experiência muito forte. E aí, nesse envolvimento do livro, eu conheci o Caetano Galindo, que foi o tradutor dessa edição aqui, que saiu pela Penguin Companhia, que foi a edição em que eu trabalhei. Mas a gente entrou em contato porque ele é tradutor, a gente tinha um papo de trabalho mesmo. E o Joyce ainda não estava em domínio público, né? Domínio público é quando o autor, no Brasil, faz 71 anos da morte, e você pode publicar o livro, ele deixa de ter direitos autorais, né? Ele deixa de pertencer à família, ao espólio do autor. Então, mas a gente se conheceu muito antes, e o Galindo traduziu o Ulisses meio que por esporte. Assim, ele fez um mestrado sobre Ulisses, considerava a tradução do Wise, na época única, insuficiente, e fez uma nota de rodapé no mestrado, e a nota de rodapé é a tradução integral do Ulisses. E assim, é o mesmo cara que aprendeu romeno para ler literatura romena e descobriu que não existia literatura romena e ficou falando romeno sem saber porquê. Então, o Caetano é um cara muito esperto, fala latim, fala grego, é um cara de uma vasta cultura, embora não tenha nem 40 anos. E a gente se entendeu ali, e a nossa conversa era muito em torno disso. Ele dá aula disso, ele dá mestrado, doutorado sobre James Joyce. Então a gente entabulou uma conversa, eu li a tradução dele, fui lendo com ele, e depois, quando o Joyce entrou em domínio público, né, a gente falou, tem esse selo de clássicos, tem o cara entrando em domínio público, vamos fazer. Aí, um certo convencimento na editora de que era uma empreitada comercialmente boa, né, porque a editora é uma editora comercial, mas apoiado no fato de que é um livro que sempre teve êxito comercial, né, quando ele venceu as edições de autor, as tiragens pequenas, quando ele superou uma série de problemas legais que o livro teve depois do lançamento, e que a gente vai entrar aqui um pouco, porque é importante até para a percepção do romance para nós, leitores. O livro sempre vendeu bem, sempre, enfim, trouxe ali um dinheiro para o Joyce. O livro sempre teve uma reputação e um certo carisma e um certo magnetismo com os leitores. Então a gente apostou, deu certo, e aí o trabalho mesmo de mergulhar no Ulisses, depois de ter lido e relido com o Galindo, e comparado todas as traduções, lido no original, não sei o quê, foi mexer no texto, né, mexer no Ulisses, e que te possibilita, nesse diálogo com o tradutor e com o autor, né, e com o Paulo Henriques Brito, que é um tradutor que fez a coordenação editorial da edição, lendo a tradução com o Galindo, nesse diálogo, eu consegui, por trabalho mesmo, tive que trabalhar nessa espécie de motores do livro, né? A gente vai ver que o Ulisses, ele é um livro que ele tem maneiras de fazer as coisas diferentes dos outros livros, maneiras várias de operar certas coisas, como criar suspense, criar empatia, prender sua atenção, todo tipo de artifício que os romances têm. O Ulisses faz essas coisas de maneiras distintas. E quando você trabalha no texto dele, na tradução dele, você passa a identificar mais essas coisas, porque o Ulisses tem um funcionamento, um dos funcionamentos dele é meio por ganchos. Ele planta coisas aqui e colhe muito para frente. E é um livro de simetrias, né? A gente vai ver que ele é um livro... nada vai para um lado só, né? Sempre que uma coisa vai para um lado no Ulisses, ela tem uma simetria dentro do próprio livro. O Joyce era um fazedor de labirintos, um fazedor de jogos de espelhos nesse sentido, ele gostava disso. Então é importante você identificar essas coisas, porque se uma coisa é dita aqui de uma forma e precisa ser dita daqui a 500 páginas de outra, você tem que saber o que está acontecendo. Então você começa a ver a estrutura interna do livro. A função do curso, a ideia, quando a Tânia me convidou, dadas as minhas limitações não acadêmicas, não sou professor, mas um pouco confuso às vezes,
é fornecer uma espécie de caminho para o livro, uma entrada no livro. Então, ele é um curso que, tanto para quem leu, tirar alguma coisa, uma chave interpretativa, algo assim, como talvez para tentar encorajar as pessoas a lerem o livro. Porque, além da dificuldade inerente do livro, ele tem uma dificuldade, essa dificuldade é calculada e proposital, a gente vai falar bastante disso, ele se afastou de nós, né, da época. O livro foi lançado em 2/2/1922, né, famosamente no aniversário de 40 anos do Joyce. Eles correram para lançar nessa data, de onde vem a miríade de erros que a primeira edição do livro tem, né, de erros tipográficos, saltos, gralhas, etc. A primeira edição foi feita às pressas por uma amiga dele para presenteá-lo nos 40 anos. Quando o livro foi publicado, ele presumia uma série de coisas dos leitores, uma espécie de conhecimento de modas, de estatutos sociais das coisas, enfim, um contexto que se afastou de nós. Esse contexto está muito distante, não só o contexto de entender especificamente as questões políticas tratadas no livro, mas como aquela espécie de contexto do seu tempo, sabe? Você pertencendo a 2014, você consegue ler livros feitos sobre 2014, ou livros de literatura contemporânea, e tem uma espécie de encurtamento entre você e esse livro, porque ele é imerso, mesmo que ele não se passe em 2014, que ele seja um romance histórico, qualquer coisa, as preocupações, a sensibilidade desse livro, ela diz respeito ao tempo em que ele foi escrito. E o Joyce, claro, projetou uma obra para durar séculos. Ele fez isso intencionalmente. Ele dizia que um jeito de se tornar um clássico, né, um livro imortal, é ocupar os críticos. Então, muito disso, ele falava que os críticos iam ficar 100 anos para descobrir todos os mistérios do Ulisses. Ele plantou a semente desse troço. Mas, mesmo assim, muita coisa da entrada, que para o leitor de época era mais imediata, né, o leitor de época, tendo caminhos por viver em 1922 e está vivendo naquela década, que para nós se perderam. Então, como um leigo acadêmico no livro, o que eu posso fazer é tentar aproximar um pouco mais o livro, sabe? Tentar criar, mostrar como que o Ulisses faz as coisas. Não ensinar a ler o Ulisses. A gente vai ver que o Ulisses ele tem uma capacidade de ensinar você a lê-lo. Ele intencionalmente ele fornece para você, leitor, as ferramentas que você precisa para entrar no próprio livro, para poder, enfim, mergulhar no universo ali criado pelo Joyce. Então, a ideia é essa. Se alguém tiver alguma dúvida, ou se estiver muito chato e maçante, podem interromper, falar. Às vezes também deixar um tempo no final para perguntas, já que não tem intervalo. Então, a ideia hoje, nessa primeira aula, é falar um pouco da vida dele, do Dublinenses, que é um livro de contos que ele escreveu, do retrato do artista quando jovem, ou do retrato do artista menino, dependendo do tradutor, e, principalmente, montar um pouco a estrutura do livro, explicar, tentar mostrar como que esse livro foi construído, já que a ideia nas próximas aulas é, a cada dia, passear por 6 episódios do livro, então, fazer uma espécie de esquema geral de leitura, preocupações, temas, motes, ferramentas que o livro apresenta, para a gente poder, para ficar até mais fácil e possível, né? O ideal, claro, seria sempre ler um episódio, encontrar e conversar sobre o episódio. Esse é o tipo de aula ideal sobre o Ulisses. Aqui a gente não pode, então é assim. Para quem não leu, infelizmente eu vou ter que falar coisas da trama, né? O que acontece no fim do livro, etc. Eu, como leitor, não gosto, fico incomodado quando me dão tipo de spoiler, mas no caso do Ulisses, a gente tem pouco tempo. 2, ele tem esse mecanismo que a gente falou de avançar e voltar na própria estrutura. Então, às vezes, para você mostrar que uma coisa é interessante, explicar, você tem que falar o que vai acontecer mais para frente. E, principalmente, o livro não é um thriller, né? Ele não é um livro de mistério, ele não é um livro de suspense. O que ele tem, e que é maravilhoso, é uma nova maneira, uma maneira diferente, como eu disse, de gerar suspense, de criar
suspense, não suspense que fulano matou, vai matar, mas uma espécie de suspensão mesmo, né, de você e chegar no negócio. Ele faz isso de uma maneira muito particular e individual. Bom, a biografia do Joyce é importante, assim, às vezes ele fala, está falando da biografia, a gente fala da vida do cara. No caso do Joyce, especificamente, é importante porque, bom, Joyce é um escritor moderno, né, um período conhecido como modernismo, e uma das preocupações constantes do Joyce como modernista e de outros modernistas é essa espécie de imbricamento entre vida e obra, né? Isso tem graus variados, tem escritores onde isso não acontece, não é só por isso que o Joyce é um escritor moderno, claro, mas há uma preocupação geral do modernismo dessa junção, e no caso do Joyce isso é extrapolado e levado ao limite da loucura, como a gente vai ver, né? O tipo de mistura entre vida e obra que ele propõe no conjunto dos livros dele, é impossível falar do Joyce sem falar da vida dele. Ele fez isso de propósito. Ele criou coisas sobre ele, enfim, ele montou uma coisa na vida dele. Não estou dizendo que é uma grande farsa, que ele criou um personagem dele, mas ele dizia, né, e isso é uma grande verdade, que ele era um escritor sem imaginação. E o que ele tinha era memória, mas que a memória o servia bem. Então, isso pode parecer uma blague, ele era cheio de blagues, né? Enfim, ele era um cara faceiro e bebia muito, e boêmio e arrogante. Ele é uma espécie de modelo, né, desse escritor de vanguarda, que se acha superior a todo mundo. Ele era esse cara. E isso está no livro, isso faz parte, sem compreender isso, não se pode compreender o livro, né? O Joyce, ele nasceu numa família de início abastada, né? Ele era abastada por parte de casamento, né? O avô tinha casado bem e o pai tinha casado bem. A família mesmo não era muito dada ao trabalho. E ele era o mais velho de 10 filhos que sobreviveram, 2 acho que morreram de tifo. E ele teve uma infância, ele estudou no colégio jesuíta, chamado Clongowes. Quem for a Dublin hoje, o colégio é na periferia de Dublin, é lindo, dá para passear, dá para entrar nos mesmos jardins que ele vai falar muito. A família inicia um declínio financeiro, né? O pai dele queima a grana da família em bebida, aposta com cavalo, enfim. Eles entram num declínio financeiro, ele sai do Clongowes, vai para um colégio chamado Belvedere, que também era um colégio jesuíta, e onde ele ganha uma bolsa por indicação de um padre, que é um personagem do Ulisses, e o padre Conmee. E aí ele termina de estudar no University College, em Dublin. Também está lá, também é um lugar muito bonito de visitar. Depois disso, ele começa a tomar contato com uma espécie de vida literária de Dublin. Ele manda uma carta de fã para o Ibsen. Ele vê uma peça do Ibsen, acha aquilo maravilhoso e manda uma carta para o Ibsen. O que também é uma coisa fundamental. O Ibsen procurava uma espécie de naturalismo nas peças, tirar a grandiloquência do teatro, e aquilo impressionou muito, influenciou muito o Joyce. O Joyce escreveu, sob forte impressão de ter visto isso, uma peça chamada Exilados, da qual a gente não vai falar nada, porque, enfim, não tem... É claro que ela tem um lugar nessa trajetória, mas ela não é parte... Não precisa ler para entender o Ulisses, como é melhor ler o Dublinenses e o retrato do artista quando jovem. Então ele vira uma espécie de figura da cidade, um boêmio intelectual. Ele tinha os dentes ruins, ele era pouco asseado, ele não era de tomar banho, né? E ele tinha já o olho começando a fraquejar. Ele usava uma bengala, vestia um exuberante chapéu de abas moles. Quem está lendo o livro sabe que esse personagem é o Stephen Dedalus, né? É o personagem que abre o livro, é exatamente essa pessoa. O Stephen Dedalus no livro está, inclusive, há meses sem tomar banho. Então, o Joyce era isso, ele era uma espécie de pobretão intelectual, boêmio, dilapidando a fortuna da família. Ele vai para Paris, onde ele vai estudar medicina. Ele não se entende com o francês, embora ele falasse francês muito bem, com os aspectos técnicos do francês. Ele abandona a faculdade, pega o dinheiro, fica lá bebendo e conhecendo as pessoas, até que ele recebe uma carta do pai dele,
escrito Nother, né, em vez de Mother, escrito errado, mãe morrendo, venha. E ele volta para Dublin, encontra o irmão dele, o Stanislau, e a mãe pede para eles comungarem, eles não comungam, a mãe pede para eles confessarem, eles não confessam, a mãe entra em coma, a família pede que ele ajoelhe aos pés da mãe, reze pela mãe, e ele e o Stanis se recusam a fazer isso. De novo, quem está lendo o livro sabe que isso acontece imediatamente no começo do livro. Depois desse período, ele começa resenhas, aulas de inglês, né? Ele dava aula na Berlitz, que existe até hoje, e a Berlitz usa uma foto dele, James Joyce, foi nosso professor, fizeram um homem comer o pão que o diabo amassou, ele odiava a Berlitz, tem 500 cartas odiando e tem lá uma foto dele, nosso professor. Mas enfim, mas ele toma contato ali também com muitos escritores, gente que ia fazer aula porque estava vendo aquela personalidade exuberante surgir em jornais, resenhas, etc. Ele começa a criar uma certa fama e começa a escrever um livro chamado Retrato do Artista, que é um tratado de estética, que ele manda para uma revista, a revista recusa, ele fica frustrado e abandona e troca esse projeto por um livro chamado Stephen Hero, que é a autobiografia desse personagem, o Stephen Hero, que seria um livro em 63 capítulos, que seria a autobiografia do Joyce. Nesse período ele também já está escrevendo os contos que vão ser o Dublinenses, e contos que ele manda às vezes para jornais, assinando como Stephen Dédalus, né? Dédalo é não por acaso, o criador do Labirinto de Creta, o grande inventor da mitologia grega, e o pai do Ícaro, né, da lenda das asas, ele que constrói as asas. É um engenheiro, né, mesmo um engenheiro de labirintos, como o próprio Joyce. E, mais importante, certamente, que tudo isso, no dia 16 de junho de 1904, depois de ter tomado um cano, não se sabe ao certo o que aconteceu, é o primeiro dia em que ele encontra uma mulher chamada Nora Barnacle, que era uma camareira de hotel, que ele tinha tudo com o Joyce, assim, tem muita coisa relacionada a sexo, o Joyce é um cara extremamente tarado e meio pervertido, e tinha um prazer muito grande nisso. Isso transparece no Ulisses, né? Ulisses é um livro cheio de piada baixa de sexo, com movimentos intestinais, ejaculação, masturbação. O Joyce tinha uma mente... As cartas dele para Nora Barnacle são... Enfim, quem tiver estômago e gostar de literatura erótica e meio nojenta, é um prato cheio, está tudo na internet. Ele tinha uma vida sexual muito ativa. E esse é o dia que ele fez uma forte atração por essa mulher e leva ela para passear de mãos dadas pelo Rio Life. E, inclusive, para vocês verem o grau em que chega o academicismo do Ulisses, especialmente da vida do Joyce, há uma longa discussão sobre se eles teriam transado nesse dia, se ela teria masturbado à beira do Life, por baixo da calça, ou se fosse de fato só um passeio de mãos dadas. Quer dizer, as pessoas foram buscar muito na vida dele esses indícios, tem um monte de folclore, mas isso é uma discussão que foi tida por acadêmicos e coisa e tal. E em algum momento dessa volta dele a Dublin, é um evento quase trivial. Ele está tomando um porre de madrugada, saindo da zona que ele frequentava há muito tempo já, como ele vai dizer no retrato do artista quando jovem, e ele está meio sendo roubado, não se sabe direito. Se sabe que ele cai no chão e um conhecido do pai dele, um sujeito chamado Sr. Hunter, acho que é Alfred Hunter, ajuda ele ali, ajuda a levantá-lo e dá uma ajeitada no moço e manda para casa. E não se sabe muito sobre esse Alfred Hunter, apenas que ele possivelmente era maçom e certamente era corno, mas uma coisa com a mulher, corno que ele permitia, que ele ou incentivava, não se sabe direito, mas tinha um laivo misterioso sexual sobre a coisa. E essa coisa do voyeurismo, né, do ter o interesse na mulher do outro, da consumação ou não desse interesse, enfim, o adultério e mesmo o sexo,
de novo, eram questões centrais e diárias dele. Assim, né? Também quem está lendo o livro sabe que tem sequências e sequências que você só entende a cena se você percebe que o Sr. Bloom, que é o protagonista do romance, está caminhando na rua e seguindo bundas bonitas que ele está vendo. Outra obsessão do Joyce, bundas grandes. Né? Ele dá um tapa na bunda da mulher. Enfim, são anedotas joycianas, mas a gente sabe muito da vida dele por conta desse interesse que ele causou na própria vida. Né? E ele vai morar num lugar chamado Martello Tower, que é uma torre de defesa criada para preparar a Irlanda para invasões napoleônicas. São torres, castelinhos, parece uma torre de xadrez mesmo. Ao longo da costa de Dublin, ele morava em uma com um aluguel do governo com um sujeito chamado Oliver St. Gogarty, que era um amigo dele, que viria depois a ser até ministro de Estado da Irlanda Livre. Né? Quem viu aquele filme, acho que Rob Roy com o Liam Neeson, quando o Rob Roy morre, o herói da independência irlandesa, até aparece no filme, ele é um médico que cuida do Rob Roy. E era uma figura, enfim, que foi se tornar uma figura pública importante. Ele passa 6 noites nessa torre, tem uma discussão com um inglês, não se sabe em que momento esse cara dá um tiro numa panela, o Joyce se irrita, vai embora, vai atrás da Nora, pouco depois eles vão embora para Trieste. E aí acabou Dublin para o Joyce, ele nunca mais vai morar na cidade, e são 2 ou 3 viagens para Dublin em toda a vida, todas infrutíferas, todas causadoras de dor, mágoa e desespero para ele. Ele se torna um exilado, um autoexilado, e vai viver uma vida errante, né? Uma vida de guerra. Ele vai para a Suíça, ele vai morar em Pola, que hoje é Croácia, ele vai mais ou menos onde tem aula, dinheiro, gente inteligente e bebida. Ele gosta de centros boêmios e tal, e ele faz esse percurso de guerra, vai a Paris, volta. Em algum momento desse percurso, acontecem 2 coisas importantes. Ele conhece uma mulher chamada Harriet Shaw Weaver, que era uma feminista e editora na época, publisher, na verdade, e ela se encanta com ele, se encanta com o talento dele, se encanta com a figura dele até, e ela vai ser uma das patronas do Joyce por toda a vida. Ela vai permitir que os livros que hoje a gente gosta sejam escritos. Ela e, ao longo da vida, muitas pessoas vão bancar o Joyce, né? vão dar dinheiro para que ele leve a vida exuberante que ele gostava de levar e escreva seus livros. E aí começa isso. E aí também a publicação do Dublinenses e do Retrato do Artista Quando Jovem, dos quais a gente vai falar, e que alçam o Joyce a uma espécie de quase direto para cima, para o topo. Ele se torna um escritor muito promissor, as pessoas o reconhecem como talvez a grande voz literária de língua inglesa ali da ilha. Então, assim, ele ganha um estatuto de escritor ao qual a gente deve estar atento. Isso, obviamente, chega em outros escritores, e outros escritores começam a defendê-lo e a publicá-lo em revistas literárias, antologias, livros, etc. E ele se torna uma figura literária conhecida e ao mesmo tempo, começa a publicar Ulisses em revistas literárias. Então, além de tudo, antes do Ulisses sair, o Ulisses já era um livro esperado, já era um livro debatido, já era um livro sobre o qual havia indícios, inclusive, de fortuna crítica, análise acadêmica. Ele soube capitalizar isso, ele sabia que isso era... Não soube capitalizar monetariamente, porque ele sempre foi pobre e muito ferrado e dependente do irmão e dos outros. Mas ele foi uma espécie de primeiro escritor moderno, como a gente imagina, assim, um escritor de vanguarda, vivendo a vida do escritor de vanguarda e viajando e sendo conduzido só pela arte, etc. E tal. Ele se fazia isso. Ele morou um tempo em Zurique, que também ele gostava, porque aí já tinha o Svevo, Ítalo Svevo, o escritor, o autor daquele Consciência de Zeno, que é um livro maravilhoso, para quem não leu é maravilhoso, é um romance sobre um cara tentando parar de fumar, e para quem fuma é imperdível, porque é a melhor reflexão sobre o cigarro já feita literariamente. Ele vai para Paris, onde ele também gosta do ambiente,
começa a ter os indícios da invasão nazista, ele consegue lá com um amigo, um salvaguarda, e volta para Zurique, onde ele morre. E onde ele é enterrado, porque na época você era enterrado onde você morria, né? Seus restos podiam ser repatriados, o que o governo irlandês não vai permitir, apesar da insistência da Nora Joyce, mulher dele, pela vida toda. Então essa é uma espécie de panorama geral da vida dele, que eu espero, enfim, fique meio claro por que a gente tem que falar essas coisas, e que também ajuda um pouco a fixar essa ideia de um livro de um exilado, de um livro de guerra, né? Ele não é um livro de guerra no sentido de não há guerras no Ulisses, há guerras mencionadas, e obviamente ele é escrito no rescaldo de uma grande guerra, que é a Guerra de Troia, né? A gente vai ver que Ulisses, ele chama Ulisses porque ele está fazendo o famoso paralelo com a Odisseia. Então ele obviamente está partindo de uma guerra, né? Às vezes a gente deixa passar esse detalhe importante de que o Odisseu, né, o Ulisses, está voltando da Guerra de Troia, de um grande conflito. E é um livro de viagem, né? Ele vai buscar um livro de viagem. Algo disso tem a ver com essa vida nômade, essa vida marcada pelo que foi o século XX, né? O fim do século XIX e a primeira metade do século XX na Europa, especialmente. Como eu disse, 2 livros dele, o Dublinenses e o Retrato do Artista Quando Jovem, fizeram muito sucesso na sua época de lançamento, e hoje a gente tende a ver esses livros como uma espécie de sequência de qualidade, né? Porque você tem o Ulisses aqui, que virou o Ulisses, e ele projeta uma espécie de sombra sobre esses 2 livros. Esses 2 livros, por conterem embriões das manobras estilísticas e coisa e tal do Ulisses, esses 2 livros ficam um pouco quase que fosse um estágio de teste na nossa cabeça. Não são. Eles são livros maravilhosos e ele escreveu esses livros com 20 e poucos anos, não há livros de língua inglesa, sei lá, quando ele fez realismo foi muito mais novo que o Flaubert, ele chegou ali no Flaubert. Quando ele foi experimentar, ele deu um passinho e ele estava muito à frente das pessoas no que ele estava experimentando. Ele fez isso muito jovem. São livros importantíssimos e fundamentais, e mais que isso, belíssimos, assim, eles fornecem, além de fornecer essa entrada para o Ulisses, eles têm uma espécie de humanidade neles que é o que vai fazer com que Ulisses dure, com que a obra dele dure. O primeiro desses livros é o Dublinenses, que é uma coletânea de contos. Teve uma baita dificuldade para publicar os livros, tem livros sobre a história da publicação, ele foi recusado por 18 vezes por 15 editoras, assim, então 3 editoras recusaram ele 2 vezes. E ele se meteu em processos legais, etc., por questões que a gente vai ver agora. Bom, Dublinenses é um livro realista, de tom. Ele é contado num inglês tradicional, né, num inglês realista, que o Dickens tinha feito por ali, e ele trata da vida cotidiana de uma espécie de classe média baixa de Dublin no início do século XX. Então ele fala de acontecimentos pequenos, da vida de pessoas desimportantes, né, desimportantes no extrato social da Irlanda, e de uma maneira muito tradicional no uso da língua. Isso é uma espécie de preconcepção que se tem dos dublinenses, que ele é um livro, um ensaio, uma espécie de cai o pano do realismo, sabe? Como, sei lá, você vai ver a Capela Sistina em Roma e tem o Juízo Final do Michelangelo, como se ali fosse uma espécie de marco do fim do Renascimento, sabe? Ali já é meio barroco, todo mundo está meio torto, se batendo, enfim, ele é meio considerado isso, pelo simples motivo de que embaixo dessa aparente simplicidade, ele tem um rebuscamento técnico para 2 caminhos. No primeiro lado, ele vai das crianças, da infância à velhice. Se você lê ele na sequência dele, você vai perceber que os primeiros contos tratam de crianças, depois elas vão ficando mais velhas, há contos sobre perda da inocência, início da vida adulta, meia-idade, velhice e morte, né? Inclusive o último conto é Os Mortos, que é provavelmente o conto mais bonito da língua inglesa, nada tão
perfeito e articulado e emocionante, acho, em inglês, como esse conto, ou novela, dependendo da definição. Isso em si não seria, obviamente, uma manobra, ele fez os personagens crescerem cronologicamente. O que ele tem de moderno, o que ele tem que faz parte já do início de um projeto modernista do Joyce, é que a linguagem dele... Não, primeiro, coisas formais básicas. Os livros da época tinham finais retumbantes, dramáticos, etc., e os contos dos dublinenses terminam sempre em meio tom, assim, meio para baixo, meio antes de acabar. Eles não são finais grandiosos e muito menos moralistas, o que também fazia muito da moda da época. O próprio Dickens, eram contos que... Enfim, eles tinham morais, né, morais claras e definidas, um programa moral definido. E são contos que não são sobre isso. Isso já é uma diferença importante. Conforme o livro vai andando, conforme os personagens vão mudando, ocorre uma coisa muito curiosa. O narrador, que é em terceira pessoa, vai mudando. Vai mudando o vocabulário do narrador, vai mudando o ritmo narrativo, e vai mudando o estilo do livro. Isso ocorre de maneira sutis, mas há erros no livro que o Joyce não faria. Há erros de inglês no livro que o Joyce, obviamente, teria lido e falado, isso é um erro. Então você sabe que é um erro intencional. Então é como que, se você imaginar o centro gravitacional, é como se cada personagem tivesse cada conto tivesse alguns personagens e a prosa do livro meio que caísse para a direção desses personagens, meio que começasse, embora seja um narrador em terceira pessoa, onisciente, totalmente clássico e tradicional, ele vai meio se adaptando ao que está dizendo. De novo, isso é um efeito muito sutil. Por exemplo, aquele conto, Painful Case, acho, ele é meio numa paródia de jornal, porque ele se passa numa coisa, ele está lidando com uma questão política dentro de um jornal, uma discussão política numa redação de jornal. O conto aquele Grace, maravilhoso, Graça, que envolve um padre, uma coisa de sermão, ele tem uma parte que o narrador vira uma espécie de sermão. Então o Joyce começa a mexer, para criar certos efeitos, ele começa a mexer no narrador. Isso é um movimento imensamente moderno, é uma sacada moderna de perceber que o uso da linguagem ele condiciona a tua percepção daqueles personagens, daquele ambiente literário que você está criando com um conto, daquele micro-universo literário. É uma coisa, para um moleque da idade dele, muito ousada e muito bem realizada. Ele vai, então, como eu disse, escreveu o Stephen Hero, um livro de 63 capítulos, realista, nos mesmos moldes que o Dublinenses, mas agora um romance. Ele almejava um grande romance realista para mostrar, né? Ele tinha uma frase famosa e muito verdadeira que era: isso ele diz com 24 anos, hoje eu sou capaz de fazer o que quiser com a língua inglesa, né? Que é isso. Então ele queria fazer um monumento ao realismo, fechar o realismo, e era o Stephen Hero. Quando ele está ali na página 950 e vê que ele está na metade do livro, ele começa a ficar muito frustrado, porque ele acha que aquilo é uma empreitada infinita, e o Joyce queria fazer coisas novas, o embrião do Ulisses já estava plantado nele, e aí ele tem uma espécie de momento de claridade e abandona o Stephen Hero, transforma esses 63 episódios, acho que em 5 episódios, né? E os 5 episódios mais ou menos independentes, né? Dando saltos, elipses temporais, etc., e cria, numa espécie de mistura daquele primeiro ensaio, o Retrato do Artista, com o Stephen Hero, ele cria o Retrato do Artista enquanto jovem, que é o primeiro romance dele e que vai extrapolar e vai perceber e criar, em cima dessas operações iniciais do Dublinenses, um livro, uma mudança ali. Ali já é um livro verdadeiramente moderno. Embora você possa lê-lo, ele não tenha a dificuldade, ele não tenha as armadilhas, os calabouços, as coisas todas do Ulisses, ele é um grande livro moderno. Primeiro porque ele vai extrapolar isso que eu falei do narrador, e ele vai fazer com que esses episódios, primeiro na infância, enfim, cronológicos da vida do Stephen Dedalus, que é o protagonista, ele faz com que a linguagem de cada capítulo
se adapte ao estágio em que o personagem se encontra. Então o livro abre com "And you found the cuckoo, chuchu, mumu", que é uma espécie de bebê falando, uma linguagem de uma criança, vendo um esboço de um pai, alguma coisa com alimento, talvez faz xixi na calça, porque ele fala, primeiro é quente, depois é frio. Então ele tenta recriar essa primeira memória infantil do personagem, né, que seria a primeira memória infantil do Joyce, numa espécie de linguagem pré-verbal. Como se não houvesse nada a explicitar, apenas impressões e pensamentos e a formação da linguagem desse bebê. Isso dura uma página. Conforme o Dédalus vai crescendo no livro, essa linguagem vai ficando mais rebuscada, e não só isso, ela vai acompanhando a personalidade do Dédalus, né? O retrato do artista quando jovem é a história de um jovem que vai estudar num colégio jesuíta chamado Clongowes, que é o mesmo colégio que o Joyce estudou. Ele tem 9 irmãos, ele é o irmão mais velho de 9 irmãos. O pai dele, o Simon Dédalus, é um sujeito que está dilapidando a fortuna da família e indo direto para a pobreza. Ele, Stephen Dédalus, vai passar ao longo do livro por uma espécie de despertar, né, religioso, filosófico, literário, intelectual, artístico. O Dédalus vai acordar nesse livro. Então, o Dédalus vai se tornando primeiro um intelectual arrogante, a prosa se adapta a isso, a prosa alcança o vocabulário dele, e o narrador se torna levemente arrogante. E ele vai inserir, para criar esse efeito, né, para permitir com que o narrador acompanhe o personagem, criando uma espécie de promiscuidade, sem você às vezes sem saber se é o narrador ou se é o Dédalus que está pensando, falando, o que está acontecendo. Ele vai usar um recurso muito simples, maravilhoso, que é o discurso indireto livre.